O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este nosso culto está sendo transmitido aos nossos irmãos também pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, diversos canais, pelo aplicativo. Não é isso, irmão Bruno? Os nossos irmãos temos acompanhado um número crescente de pessoas novas que vêm acompanhando nos últimos dias os nossos cultos. Nós somos a Congregação Cristã Apostólica, Igreja CCA. Convidamos a todos que estiverem na internet nos acompanhando, que possam, junto dessa querida irmandade, participar do culto. Passará na sua tela a letra dos hinos, dos louvores, que todos possam cantar, meditar nas palavras dos hinos, porque nós devemos participar do Santo Culto. E começando o Santo Culto, convidamos a irmandade, quem se sentir, peça um hino. 254, hino 254. Vamos cantar, meditar nas palavras, mas vamos cantar, abrir a nossa boca, cantar do fundo do nosso, com toda a força do nosso peito, porque nós fazemos isso em memória e honra do nosso Senhor.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Quem se sente, irmãos, irmãs, peçamos mais um hino. 308, hino 308. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Criador. Glória a Deus, aleluia.
Quem se sente, irmãos, irmãs? 192, 192, nosso hino para oração. Glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Bem amados e queridos irmãos, irmãs, irmãos que nos acompanham pela internet, esse é o momento que nós iremos aos pés do Senhor em oração. Apresentaremos os pedidos que foi feito menção nesta noite, por enfermidade, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias, testemunhados. Apresentaremos os pedidos da igreja, que tem sido feito também na internet. Apresentaremos, irmãos, também o nosso irmão Rodrigo, que está em missão, atendendo o culto em Sorocaba nesta noite. Apresentaremos a irmã Alda. Cadê a irmã Kátia? A irmã Alda, né? A irmã Alda, que foi hospitalizada, que é a avó da irmã Tati, de Itapevi, e também o nosso irmão Albertinho, ancião na região de Sorocaba, Votorantim, que está com falta de ar, sofrendo com a Covid. Vamos ficar em comunhão, buscar a face do Senhor em oração e clamar, irmãos, clamar a misericórdia do nosso Deus, porque confiar em Deus é muito bom. É melhor confiar em Deus do que confiar em homens. Se você confia em Deus, boa coisa você está fazendo. Então, em comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória, glória ao Criador. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Bendito é o Rei da Paz, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, glória a Deus. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos apresentamos nos teus átrios, ó Senhor, em ato de humilhação na tua presença, rendendo-lhe graças por tão grande sorte que coube a nós, de sermos chamados teus filhos e herdeiros das tuas promessas nos céus. Aleluia. Graças nós te damos pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, aleluia, pelo alimento que tu tem colocado nas nossas mesas. E se há entre nós, Senhor, entre nós na congregação, entre nós nos acompanhando pela internet, alguém, seja da nossa fé ou não, mas que ainda hoje não acendeu o fogo, ou, Senhor eterno, não está com calçado,
não tem os seus vestidos apropriados, ou o Senhor está passando por alguma necessidade material, nós te pedimos, Senhor, desperta, Senhor, o norte, o sul, o leste, o oeste, mas atenda os teus pequeninos na terra por amor do teu santo nome. Ó Deus de misericórdia, nos apresentamos na tua presença nesta noite, não, Senhor eterno, com honra, não, Senhor eterno, falando do que fazemos para te agradar todos os dias, mas nós nos apresentamos na tua presença, Senhor, nesta noite, clamando pela tua misericórdia, Senhor. Te clamamos a tua misericórdia, porque ainda que tentamos fazer o bem, o mal está sempre presente, Senhor, e seja por obra, por pensamento, Senhor eterno, por alguma atitude que tenhamos tomado, que seja desagradável, seja reprovável na tua presença, nós te pedimos, perdoa as nossas faltas, Senhor, perdoa as nossas faltas e nos desperta para o caminho que conduz à salvação das nossas almas. Nos desperta, Senhor, para podermos estar sempre no centro da tua vontade também. Ó Deus de misericórdia, santo e justo, apresentamos, Senhor, nas tuas mãos os pedidos de oração que foram feitos menção nesta noite. Seja, Senhor eterno, os pedidos que foram apresentados na portaria da igreja. Seja os pedidos, Senhor eterno, que o teu povo tem feito menção na internet, nos grupos de WhatsApp da congregação. Senhor eterno, nos grupos de WhatsApp de oração. Senhor eterno, também por esse pedido especial que chegou para nós no começo do culto, do irmão Albertinho e também da irmã Alda. Senhor, onde há necessidade, onde há o lamento, onde há o choro, onde há enfermidade, onde há causas impossíveis, onde há, Senhor eterno, depressão, onde há, Senhor eterno, a vontade de perder a própria vida, nós te pedimos, Senhor, entra com poder, entra com glória, entra com a tua presença, Senhor, expulsa os espíritos da enfermidade, expulsa, Senhor, os maus pensamentos e coloca a tua igreja de pé, Senhor, coloca a tua igreja de pé para poder, Senhor eterno, te glorificar todos os dias das nossas vidas. Senhor eterno, nós somos testemunhas verazes, que tu não se esquece de nós, que tu ouve a oração do pequenino na terra, Senhor. Quantos favores temos recebido das tuas mãos, mas quantos dos nossos irmãos, é hoje o dia da aflição, Senhor, é hoje o dia da prova, é hoje o dia dos maus pensamentos, é hoje o dia da enfermidade, Senhor, é hoje o dia da tribulação, esperando pelo dia mau, porque amanhã o dia não promete ser bom. Por quantos de nós estamos esperando alguma notícia ruim amanhã? Senhor, transforma o que é mal em bom na nossa vida, pelo amor do teu nome. Ó Deus de misericórdia, santo e justo, queira abençoar, Senhor, queira cuidar de nós no decorrer desse culto, queira estar junto a nós, Senhor, com a tua presença, a presença do Santo Espírito, Senhor eterno, e queira abençoar o decorrer desse culto, sendo da tua vontade. Prepara testemunhos para nós nesta noite, que seja para edificação das nossas almas. Maiormente nós te pedimos, Senhor eterno, manda do céu um passo da tua santa, bendita e poderosa palavra. Te apresentamos, Senhor, todas essas petições, na certeza de ter alcançado, porque confiamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é o nosso intercessor junto a Ti, e a Ele damos toda a honra, glória e louvor, Senhor, não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Glória, aleluia. Aleluia. Glória ao Criador. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador. Quem se sente, irmãos? Hino 3:5. Hino 35. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bem amados irmãos, irmãs, este é o momento que nós temos a oportunidade de contarmos os favores que temos recebido das mãos do Senhor. Se você tem votos para pagar, se você tem alguma maravilha que o Senhor fez na tua vida, na vida da tua família, não perca tempo. Em poucas palavras, venha, conta o que o Senhor tem feito na tua vida. Oxalá há entre nós algum irmão, alguma irmã, na própria internet também, que precisa ouvir esse milagre hoje. Então, nesta comunhão estamos e liberdade, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Levanto primeiramente na presença de Deus, segundo dessa querida irmandade, para agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Levanto hoje, querida irmandade, para pagar um voto que eu fiz na presença de Deus, que eu trabalho hoje na área hospitalar. Graças a Deus deu essa oportunidade de estar atuando nesta área. Faz 9 meses que eu estou atuando ali na UTI no hospital, onde estão os pacientes da Covid, onde a gente convive com a vida e a morte quase que o tempo todo. E eu fiz um voto na presença de Deus que no dia que Ele pudesse dar a oportunidade de ver aqueles profissionais começarem a ser vacinados, eu não me envergonharia de levantar e agradecer a Deus. Muito mais que política, do que qualquer outra situação, eu vi nos olhos de cada um que foi vacinado naquele dia, a partir da sexta-feira que iniciaram, eu vi a esperança nos olhos de cada um daqueles trabalhadores, daquelas pessoas, porque eles sabem como foi difícil aquele período e continua sendo. Então, foi muito gratificante estar ali naquela presença, naquele momento, e ver pessoas extremamente emocionadas, gratas por aquela oportunidade. Eu até escrevi coloquei no status meu, eu não sei se alguém pode ter a oportunidade, se o irmão me der a oportunidade, eu gostaria de ler para os irmãos, que é sobre esperança. E eu li isso para eles, e eles ficaram extremamente emocionados no primeiro caso que teve lá do nosso colaborador,
que ele quase foi a óbito, mas Deus guardou ele e ele ficou, graças a Deus, foi o primeiro vacinado ali entre nós. Eu vou até pegar aqui, irmão. Glória a Deus. O título seria Esperança. Seria não, é Esperança. Sabe qual é a melhor definição de esperança? É estar com fé. Esperar que os sonhos se realizem apesar dos contratempos. Esperar com paciência. Mas não esperar parado. A esperança é o que nos faz, em meio à tempestade, abrir o nosso guarda-chuva, mesmo que seja colorido. A esperança é ver apenas pequenos pontos de luz na escuridão, mas deixar-se iluminar por completo. A esperança é ter forças para tentar outra vez, mesmo quando o mundo lhe diz para desistir. Ter esperança é ter coragem de criar expectativas positivas. Glória a Deus. É pensar sempre haverá uma saída. É saber que não há mal que dure para sempre. Glória a Deus. Quem tem esperança sabe que a qualquer momento coisas boas podem acontecer. É o impossível se tornar possível, porque somente no coração que há esperança que acontecem milagres. Glória Como a eu Deus. sempre deixo nas minhas mensagens, essa esperança para mim é deixar assim, que fiquem em paz, porque vai ficar tudo bem. Glória a Deus. Desculpe por ter ficado emocionado, porque eu vivenciei e vivencio. Eu não sou da linha de frente, mas estou ali junto deles, a todo momento. E eu vejo como é tão difícil deles saírem da casa deles e o receio deles levarem essa doença para casa. Então, eu agradeço a Deus por tudo, por essa força. Continuem orando por todo, pelo nosso país, independente de política. Orem, porque a vacina está aí. Deus deixou a pesquisa, Deus deixou os cientistas, deixem eles trabalharem. Porque tem pessoas que estão trabalhando também para isso, para salvarem vidas. E a gente está nessa esperança que vidas serão salvas. Eu agradeço a Deus por tudo, pela oportunidade. Só o nome de Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Levanto primeiramente para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem preparado a mim e a minha família até o presente momento. E o meu testemunho de hoje, irmãos, é sobre o círculo de oração, que muitas pessoas acham que nada pode acontecer, mas hoje eu pude ser a prova viva que Deus faz a diferença nesse círculo de oração. Irmãos, na semana passada eu coloquei no círculo de oração um amigo meu. Ele é auxiliar de uma célula. Para quem não sabe o que é uma célula, é um conjunto de jovens que a gente fala sobre Deus, louva Ele, e entre outras coisas. E, irmãos, ele parou, ele falou para a líder dele que ele não queria mais nada, não acreditava mais em Deus, que ele não sentia mais a presença do Senhor. E num domingo, após o culto, eu chamei ele para a minha casa e eu falei para ele, perguntei para ele por que ele tinha deixado de ser auxiliar, porque ele não acreditava mais. E, irmãos, ele foi falando ali, irmãos, que tinha problemas na vida pessoal dele, que ele não conseguia ir para a igreja para poder sentir a presença do Senhor. Glória. Ele ia para a igreja, ele lia a Bíblia, mas ele não fazia porque ele queria, porque ele era de coração sincero. Ele fazia porque ele via as pessoas fazer. E, irmãos, naquele momento, eu falei, Deus, tem misericórdia desse servo, irmão. Glória a Deus. Ele é um amigo muito especial para mim. E eu falei, irmão, você pega, faz uma oração com Deus. Se você não sentir a presença, só fala, Senhor, me faz sentir tua presença, me faz querer crer no Senhor. Irmãos, eu fiz um propósito com Deus. Eu ia colocar ele num círculo de oração e eu ia orar todas as noites pela vida dele. Irmãos, na outra semana, após a semana, teve outra célula e eu falei, Ronald, se você puder comparecer na célula lá, você vai agradar muito meu coração. E aí ele falou que
poderia ver, mas ele não tinha dado a certeza. E eu falei, Senhor, faz ele ir. Faz ele ir falar que tem a certeza que crê no Senhor. E aí, irmãos, chego na célula, a primeira pessoa que me recepciona é ele. E eu pergunto, você voltou? Ele falou, o Senhor me fez crer nele de verdade, verdadeiramente. Então hoje eu posso falar que eu posso tirar ele do círculo de oração, porque Deus já fez a diferença na vida dele. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O nome de Deus seja louvado. Amém. Tenho que pagar. Eu não tenho nem como agradecer a Deus pelo que Ele fez comigo quando esse servo de Deus aqui chamou para orar aqui. Aí, para a Irmandade ter uma ideia, é que a gente vê todo mundo sorrindo, todo mundo brincando, e não sabe das provas. Mas já fazia mais de 8 anos que eu não orava dentro da igreja. Glória a Deus. E como a gente era acostumado na outra igreja, a gente era chamado para orar, participar também de oração, tudo. E foi havendo umas provas na minha vida, com a minha família, e a gente foi se afastando. E teve um tempo agora que eu vinha pedindo a Deus, falei assim, Senhor, eu não estou sabendo mais nem orar. A gente ora quando entra aí, tudo, ora em casa, mas não é aquela oração que a gente já está acostumado a chegar e sentir que Deus ouviu e está com a gente. E Deus cobrou agora de mim, porque Ele falou assim, quando o irmão chamou, antes dele chamar, eu estava só por terra. Aí eu falei, Senhor, me dá um sinal para mim, que a gente não é de desobediência, a gente pedir um sinal, é para fortalecer a gente. Aí Deus falou no meu coração, eu vou te dar o sinal agora. Glória a Deus. Tanto é que quando o irmão me chamou, eu estava de cabeça baixa, eu ainda virei assim e perguntei para o irmão, o irmão confirmou, não, é você, irmão. Senhor. Irmandade, a gente não precisa ser letrado para vir aqui orar. A gente não precisa subir aí para ser de faculdade, disso, para falar bonito. O que a gente tem de falar é o que está no coração. Aqui em cima é Deus que manda por mão. E também se a gente não contar o que Deus faz na nossa vida, o testemunho, também não fortalece ele também, porque ele tem de ser fortalecido também. Porque na guia dele, Deus fez ele fazer um outro sair da prova. Então eu tenho que agradecer muito a Deus. Até que lá em casa a pessoa perguntou para mim, falou assim, eu te vi orando pela igreja e tal. Aí pegou e falou assim, mas o que você estava fazendo lá? A minha resposta foi, eu? Nada, é Deus que faz. Porque se Ele pôs eu para orar, entendeu? Alguma coisa tem que Deus só sabe fazer a vontade dele, não a nossa. Então eu tenho que agradecer também primeiramente a Deus e por irmão ter na comunhão, ter chamado. E eu agradeço muito a Deus por ter me tirado esse peso das costas, porque espiritualmente E também aproveitar e agradecer ontem, quando o irmão mais uma vez estava guiado por Deus e pediu para todo mundo vir aqui, aqueles que queriam um milagre naquela hora. E eu agradeço muito a Deus, porque eu senti tanta presença de Deus aqui, que depois por telefone eu falei também que eu estava até passando mal de tanta presença de Deus que eu senti aqui. E Ele também me ajudou, Ele me deu, como vem muito na palavra aqui, falando sobre a conversão. Porque muitas vezes a gente está aqui dentro achando que está convertido, mas não está. E Deus vai lapidando a gente e a gente vai aprendendo com Deus. E mais uma vez eu tenho de agradecer a Deus, porque hoje, Irmandade, se eu estou na face da terra, se eu estou vivendo, é só pela misericórdia de Deus. É só por estar servindo Ele e de estar dentro da casa dEle. Então isso daí para mim já basta. O restante, ao dia a dia, Deus vai dando para a gente. Então eu tenho que agradecer a Deus. Não tem palavra para mim dizer que Deus
nessas 2 vezes fez a minha vida aumentar mais uns 100 anos, porque espiritualmente eu prefiro estar bem espiritualmente, porque o resto a gente consegue com Deus ajudando a gente. Então é o que eu tenho que agradecer a Deus e também mostrar que aqui em cima o que sai daqui acontece nas nossas vidas aqui no banco. Então eu estou muito agradecido a Deus. Eu não tenho nem palavra, porque assim, era para mim já ter levantado e contado essa parte. A Irmandade muitas vezes pensa que a gente tem uma posição aí fora e que a gente não passa prova. Aí tem a Eunice aqui, que está aqui dentro, ela pode confirmar esse testemunho meu. Para a Irmandade ter uma noção como que é servir esse Deus, quando eu vim para cá para conhecer, e eu falei no outro testemunho meu que eu não sabia o porquê que Deus estava me trazendo para cá. Aí é porque, é que nem o irmãozinho acabou de testemunhar, é porque a gente, quando está desacreditado, a gente começa a procurar um lugar para a gente voltar a acreditar. E eu, para a Irmandade ter uma noção, a gente tem bens materiais, mas eu trocaria tudo isso a paz espiritual. Eu não quero nada disso. Mas para a Irmandade ter uma noção do nosso viver aqui na Terra, Deus permitiu que fechou todas as portas minhas, as 2 empresas. O irmão tem empresa, ele vai entender essa parte. A gente tem hora que a gente acha que é a gente que resolve tudo, a gente que faz tudo, mas não é. Se não tiver Deus, nós não conseguimos fazer nada. Pode ser engenheiro, pode ser advogado, pode ser juiz, a gente não consegue nada. E Deus permitiu que fechou os caminhos. Irmandade, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a um ponto que eu liguei para o pessoal de imobiliária que trabalha com a gente e falei assim, pega meu imóvel que vale 1,5 milhão, vende aí por 900. Com aquela vontade de sair do que a gente está. Mas, Irmandade, quando Deus não quer, Deus quer limpar nós, quer lapidar nós, eu vim congregar, Deus falou assim uma parte, você pode pôr placa em tudo que é seu, em tudo. Se vender 1 ou 2, eu estou permitindo, e você pode ir embora, porque eu queria ir embora para outro país, que eu já trabalhei em outros países. Aí agora, se não vender, você fica onde está, porque senão a prova vai te acompanhar. E eu pus isso no coração e fui esperando a vontade de Deus. Então, Irmandade, para você ver que afunilou mais ainda, que os carros que eu tinha começou a não pagar mais. Depois Deus abriu a porta para ir quitando mas aí eu tinha que vender. Aí foi fazendo isso, tipo assim, ele foi só abrindo uma brecha para a gente conseguir viver. E como eu falei que a irmã está aí, ela pode confirmar, chegou um ponto que eu fiquei com um carro só, para trabalhar, para vir para a igreja, para tudo. Aí o que aconteceu? Eu falei, Senhor, eu tenho tantas propriedades, eu tenho coisa alugada, eu tenho isso, eu posso ir no banco, mas fechou tudo, Irmandade. Aí ele falou assim, é para a honra do meu nome o que eu estou fazendo. Aí, Irmandade, tá bom, então vou obedecendo. E continuei congregando, continuei chorando no pé dele. Para a irmã ter uma ideia, esse último carro, eu não pagava mais, venceu o documento, venceu tudo. O carro estava ilegal. Aí eu falei, Senhor, eu sou um servo de Deus, eu não posso ficar andando ilegal. Aí Deus colocava paz no meu coração. Irmandade, para ter uma ideia, eu vim com isso daí, congregando aqui, há 2 anos e meio com o carro ilegal, e sem documentos, sem condições de fazer, e Deus falava assim, eu vou te mostrar como que eu faço. Irmandade, tinha vezes que a gente passava com o carro assim, tinha brits, eu falava, pronto, agora aqui vai ficar, e a gente vai embora a pé. Quando chegava na hora assim, o policial pegava e falava assim, vai embora, nem parava a gente.
E isso foi acontecendo 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 2 anos e pouco. Aí foi quando eu falei, Senhor, minha fé já está por baixo, eu não consigo mais. Aí foi quando Deus também colocou uma parte para mim fazer, porque assim, irmandade, eu estou contando isso para vocês para dizer o seguinte, mesmo que a gente esteja na terra, mesmo que a gente esteja até necessitado, mas se Deus colocar uma coisa na sua vida para você fazer para outro, faça, porque não é trocando, mas faça, que a caridade vem com outra caridade. Glória a Deus. E mesmo eu estando atribulado, eu estando endividado, eu estando tudo aos portão fechado, eu continuei congregando, continuei fazendo a parte que Deus mandou eu fazer. E isso também vem virando 1 ano e pouco. Eu não desisti. Tinha hora, irmão, que para mim levantar, para poder sair, eu sentava na cama e falava, eu não vou, Senhor. Mas Deus vinha, me dava força e eu ia fazer. Glória a Deus. Então, irmandade, isso é para mostrar que o dom da caridade e a caridade com o próximo, a gente ganha espiritualmente e também ganha quando a gente precisa. Aí eu fui fazendo. Aí, através dessa pessoa também, Deus deu condições para ela. E como também ela estava sendo servida, ela serviu, eu quitei o carro. Glória. E hoje eu estou glorificando o nome de Deus por esse milagre que ele fez. Até eu também escutei assim, você não vai levantar com a posição de engenheiro, com a posição disso, daquilo, para testemunhar uma parte dessa. Eu falei, mas é claro que eu vou. Glória a Deus. Eu vou porque é um milagre que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Entendeu? E o que eu estou falando, irmandade, não é mentira não, porque a pessoa que falou isso está aqui também. Glória a Deus. Eu falei assim para ela, irmã, nós temos de andar com a verdade. Se Deus fez a parte para mim, para que eu vou omitir para poder eu fazer o quê? Vou omitir que eu sou engenheiro, eu sou empresário, entendeu? Então isso ninguém passa dificuldade, ninguém passa pelo que eu estou passando. Eu vejo empresário aí que ele entra dentro de casa, ele pega a arma e põe na cabeça e atira, ele se mata. E eu tive o prazer de não fazer nada disso. Eu tive o prazer de estar dentro da casa de Deus, Deus me dando condições, eu fazendo. E a caridade a gente tem de fazer, mesmo a gente morrendo até de fome. A gente tem de dividir o que a gente tem com o outro. Aí a gente vai ganhando, mas a gente vai ganhar a vida espiritual. A gente vai ganhar a coroa da vida eterna. Então é isso que eu estou procurando. Eu não estou procurando agradar o outro. Não, eu não vou dar o testemunho, porque alguém vai pensar, nossa, ele que tem posição, está dando testemunho desse. É para mostrar que não tem posição. Na graça de Deus não tem posição. Entendeu? Se ele quiser fechar a vida do irmão materialmente, ele fecha e o irmão não sai para canto nenhum. É permissão dele. Agora, também você servindo ele vai ser abençoado. Mas, irmandade, não pede para Deus ser abençoado, bens materiais. Pede para Deus abençoar você espiritualmente. Porque, irmandade, eu estou vivendo de um jeito tão gostoso, porque eu não consigo mais revidar uma briga, eu não consigo mais revidar um mal, eu não consigo nada disso. Eu consigo o quê? Falar, Senhor, se eu revidar, eu não sou um servo de Deus, eu não estou seguindo seus mandamentos, o que vem na palavra. Então a gente tem que testemunhar, para poder, quem está aqui dentro, se estiver passando pela mesma coisa, ter força para esperar o dia da libertação. Porque eu garanto que todos que estão aqui, só de levantar aqui e agradecer por estar aqui dentro, já é um bom começo. Porque, irmandade, se Deus não trouxer, nós não vem. Nenhum aqui vem. Então, a gente tem de agradecer a Deus só por estar aqui dentro. Irmão, desculpa de tomar o tempo, mas é o que Deus pediu para mim impor e falar. Agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus pelo tempo que Ele me chamou, pelo tempo que Ele está me mantendo na graça. Só o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Alguma irmã, mais algum irmão? Estão todos em paz? Glória a Deus. Agradeço a Deus também, irmãos.
Esses dias, minha esposa foi até um lugar em São Paulo fazer uma atividade com os meus filhos e na volta eles pegaram uma chuva muito forte, uma chuva que não dava para andar com o carro na marginal. E meus filhos são pequenos, a Irmandade conhece. O Samuel vai fazer 7, a Cecília vai fazer 5 esse ano. E eles começaram a orar para o Papai do Céu, tirar a chuva do caminho deles. Irmãos, minha esposa falou que quando eles falaram amém, parou a chuva. Glória a Deus. Pode ser o que for, uma coincidência, não se sabe. Mas que eles ficaram com a fezinha deles fortificada, ficou. E o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Estão todos em paz, irmãos? Então, todos os dias temos culto, estamos fazendo 30 dias de culto presencial aqui em Alphaville, de segunda a sábado às 20 horas, também às terças-feiras, 14 horas, terça, quarta, quinta, né, irmão Bruno? 14 horas. E terça, quarta, sábado, domingo, às 14 horas e presencial só às terças-feiras. Aos sábados temos o culto só com as irmãs, às 10 horas. E aos domingos, 10 da manhã e 18h30, toda a Irmandade convidada a estar todos os dias na casa do Senhor. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, também são convidados a estar todos os dias conosco. Não queremos tirar ninguém de uma igreja para outra, mas é uma porta para estarmos em comunhão com o nosso Deus. Então, que possamos aproveitar essas oportunidades que o Senhor tem aberto para nós, seja de onde esses irmãos que nos acompanham estiverem, que possamos estar sempre juntos, e a nós que frequentamos presencialmente os cultos, que possamos estar na medida do possível sempre congregando, irmãos. Todos os dias tem culto em Alphaville. Do que os irmãos testemunharam, irmão Max, irmão Silvano, irmão Nicolas. Às vezes nós perdemos as nossas forças. Às vezes nós perdemos a esperança. Às vezes, irmãos, nós começamos a sobreviver e repetir atos e comportamentos como se nós fôssemos um animal. A gente levanta, passa o dia, dorme, passa o dia, levanta, dorme, e fica um ciclo vicioso. E a provação nos perseguindo. Nós estamos com um evento raro, que é a possibilidade de estar sempre, todos os dias, na casa de Deus. Não porque é a CCA, não porque é Alphaville, mas se você tem a oportunidade de estar todos os dias na igreja, esteja, mas não esteja por costume, esteja com um propósito. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito, escreva. Se tire de você as suas limitações, aquilo que te restringe, aquilo que te desmotiva. Usa esse tempo, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, usa esse tempo que o Senhor abriu na tua vida, uma porta aberta, e faça um propósito com Deus. Venha para a igreja com um propósito, seja no teu trabalho, seja na tua vida emocional, seja na sua vida espiritual, na sua vida familiar, mas tenha um propósito. Usa o teu tempo não por costume, usa o teu tempo com um propósito e o Senhor te dará um caminho novo, irmãos. Quem anda com propósito tem caminho novo. Não nos deixemos cair na recorrência de atitudes. Viver sem propósito, viver sobrevivendo, para que nós possamos viver dias melhores. A esperança que os irmãos guiados por Deus testemunharam, temos um conselho a dar, irmãos. Estamos vivendo dias em que a taxa de suicídio entre os jovens
é a maior de todos os tempos. Isso dá-se em boa quantidade de justificativa em virtude da nossa dependência pelas redes sociais. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, eu sou velho, então já não sei mais de todas as coisas que tem, mas eu sei que tem bastante coisa. Esta última semana, num empreendimento que a gente administra o condomínio, da empresa que eu trabalho, uma jovenzinha de 16 anos se jogou do 11º andar. Perdeu a sua vida. Causou um grande espanto, um grande desespero, fomos saber, é um assunto que está recorrente. Os criadores das mídias sociais, a maior parte deles, eles se localizam no Vale do Silício. As empresas ficam no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a noroeste. Os criadores de mídia social não deixam os filhos ter contato com mídia social. As crianças, os jovens, não têm contato com TikTok, não têm contato com YouTube, não têm contato com nada dessas mídias sociais. Eu não posso falar que eu sou exemplo, porque a gente acaba dando. Mas um conselho, irmãos, aos mais jovens, às crianças, dá uma bola, ensina a história da Bíblia, dá piruleta em casa, mas vamos tentar tirar eles do telefone, tentar tirar da mídia social. Esse ano foi terrível, porque além de tudo as crianças ficaram longe do ambiente escolar. E a escola foi trazida para um aparelho celular, para um iPad. Então o jogo está difícil de ganhar. Está um jogo desleal. Mas que tenhamos preocupação nessa parte. É uma coisa física. Na França, segundo relatos que temos, o comportamento das crianças, a criança que fica muito tempo no telefone, ela tem retardamento da fala, ela começa a falar muito mais tarde do que uma criança que não tem exposição. Dá problema de visão, de visual, de ter que usar óculos. A França compara a dependência infantil aos smartphones ao consumo de cocaína, porque cria uma dependência química. Eu que sou velho, tenho 40 anos, se eu começo a ver uma mídia social, um Instagram, você não vai querer ver desgraça, você vai querer ver coisa boa. Exemplos de pessoas de sucesso, pessoas que se vestem bem, pessoas que são sucesso na vida empresarial dela, e a gente começa a achar que a nossa vida não vale nada. É ou não é? Então fica aqui um conselho, irmãos, principalmente para os nossos jovens. Vamos tentar tirar, não cortar, mas desvincular aquele sentimento de saciedade só quando nós estamos na tela. E nós também. É uma preocupação que nós temos que ter. Para que possamos viver dias de paz com os nossos filhos, com os nossos jovens e no nosso ambiente familiar também. Nós falamos isso, irmãos, porque dentro dos testemunhos falou-se muito em esperança. Quando nós ficamos viciados, a palavra é essa, não há por que não falarmos a realidade. Quando nós ficamos viciados, nada mais presta. O melhor ambiente de uma casa é o café da manhã. Mesmo que as crianças briguem, que não quer comer, o pai e a mãe quase tem que virar ninja para conseguir as crianças comerem, mas esse é o ambiente que a gente transfere valor. Fala de Cristo,
fala de Deus, faz uma oração com as crianças no café da manhã, no almoço, no jantar. Irmãos, a nossa casa, o ambiente principal não é onde nós vemos tela, seja ela televisão ou smartphone. O principal ambiente da nossa casa tem que ser a nossa mesa onde nós fazemos as nossas refeições. Pode ser que a gente faça a refeição em pé, na beira da pia. Pode ser que não tenhamos cadeira para se sentar. Mas onde a família se reúne, esse lugar é santo. Esse lugar é sagrado. Então, nesses lugares, vamos tirar a tela também. Não é mandamento, irmão, é conselho. Não é conselho de igreja, é conselho social. Os irmãos recebem, irmãos? Glória a Deus. A irmandade que nos acompanha pela internet, perdoa ter tomado tempo para falar desses assuntos. Eu sou pai, por misericórdia, porque eu não podia ser pai. Sofro do mesmo problema, incorro no mesmo erro. Sofro eu do que falo, mas vamos nos policiar para nós sermos servos, servas de Deus e cidadãos melhores. E essa onda não nos pegará, com a ajuda de Deus. Vamos cantar mais um hino para a palavra, amados? 265. 265. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu errei. É 255. 255. Irmã, 255. Vou mudar, irmão. Perdoa. Sem problema. Glória a Deus. Aleluia. Hino 255. Oh
Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Algum dos irmãos tem a palavra? Em paz. Então convido a todos os irmãos que possamos abrir, irmãos, as Escrituras. No livro de 2 Reis. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, amados irmãos, no capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4, iremos dar início à leitura no verso 8. Do verso 8 ao verso 17, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor, nesta noite, nos traz à memória um tempo bem distante, um tempo em que viveu novamente um profeta, Elias, sucedendo Elias e Eliseu, um período de tempo em que se iniciou 40 anos após a morte do rei Salomão. Salomão, nos últimos dias de vida dele, colocou um jugo muito forte, muito grande em cima do povo, e na morte dele as tribos se separaram e viveram 40 anos brigando uma parte com outra, se separaram em duas tribos e eles lutavam entre si. Uma parte teve um reinado maior, a outra foi uma sucessão de reinos interrompidos por morte de guerra, por desgraças. Ao tempo que, passado 40 anos, aparece na Bíblia, começa a se falar a respeito de Elias. Elias tem o tempo dele e ele deixa Eliseu. Um tempo, amados irmãos, em que o povo sofria, ainda que fossem inimigos,
embora irmãos, mas eles se tornaram inimigos, crendo no mesmo Deus, tendo os mesmos costumes, mas eles cometiam também os mesmos pecados. O Velho Testamento, em linha geral, há sempre uma determinação de Deus de abençoar o povo, e o povo se desvirtuando, seguindo ao paganismo, aos deuses pagãos, de uma maneira muito redundante, não é a palavra, mas de maneira geral eles seguiam a Baal, que era um deus da prosperidade. E, irmãos, no meio dessa guerra, nessa guerra de sempre Deus querendo trazer o povo para ser dedicado somente a Ele, aparece essa história da Sunamita, uma mulher importante, uma mulher rica. Imagina os irmãos que isso deu-se num tempo muito distante do Senhor, e após o Senhor, ainda o povo moravam em tendas. Então, para essa mulher fazer um dormitório na casa dela, ela devia ter uma representatividade muito grande na sociedade que ela estava inserida. Mas, irmãos, o que ela tinha de mais valioso, como o servo de Deus testemunhou, não era a condição material, mas era o coração preparado para receber o homem de Deus, preparado para se despertar que aquele que passava por ali era um santo, homem do Senhor. E ela fez dessa maneira, irmãos. Ela deu pão, ela deu pouso, ela deu a luz, a candeeiro para iluminar e aquecer aquele homem nas noites que ele passava por ali. Por certo, não fala, mas junto do seu moço. Irmãos, e a história desta mulher, que ainda que fosse importante, não encontramos aqui o nome dela. Não sabemos quem ela é. Não sabemos de que tribo ela vinha. Porque não importa às vezes, irmãos, qual é o sobrenome que carregamos, mas importa qual é o coração que nós temos. E o Senhor conhece os corações. Pode ser que tenhamos um nome real, tenhamos um sobrenome com 13 nomes, como as famílias imperiais, mas não tenhamos um coração preparado para adorar a Deus. E essa mulher, mesmo sendo importante, ela não teve o seu nome, mas teve a obra dela contada, narrada para nós. E ela foi casada com um homem velho, aqui ficou escrito, e ela abraçou o filho. Mas veja os irmãos que ela ainda assim ela passou prova, porque o filho dela morreu. E o homem de Deus passando, porque a partir do momento que ela abriu o coração, a casa dela passou a ser lugar da benção passar ali também. E quando ela perdeu o filho, ela alcançou o homem de Deus, alcançou a misericórdia e alcançou o milagre. Ela ficou viúva, ela saiu da terra porque teve um tempo de fome onde ela estava, e o homem de Deus mandou que ela saísse. Se nós lermos nos próximos capítulos, o moço Gease, que assessorava Eliseu, está falando com o rei a respeito dessa mulher. Quando ela volta de uma peregrinação, se não me engano, de 7 anos, e ela volta e o moço fala para o rei, mas é essa de quem nós estávamos falando até agora, a Sunamita. Tem a parte da Sunamita volta para sua terra. E o rei, comovido com a história dela, devolveu para ela tudo que ela tinha. E do tempo que ela ficou provada,
Ele fez com que a renda fosse restituída no detalhe. E deu um eunuco para ela, deu um servo para ela, para que ela pudesse usufruir das bênçãos do Senhor na terra dela. Palavra do Senhor, irmãos, tem dessas coisas. É uma história, como nós falamos há pouco, uma bela história para falarmos na nossa família, nos nossos filhos, porque quando a gente narra, a gente parece que volta no tempo e parece que a gente consegue até enxergar onde ela morava. Parece que a gente consegue enxergar até a temperatura do chão daquele lugar desértico, não é verdade? A nossa mente vai criando. E a nossa mente cria. E a nossa mente nos traz a menos também, como nós já falamos nesse culto. Mas aqui a palavra do Senhor, irmãos, nós não estamos na presença do Senhor para simplesmente ouvir uma história. Nós estamos aqui, o Senhor tem nos despertado para passar a história da sunamita, em que ela, tendo um coração aberto, ela passou por provação, mas em tudo o Senhor lhe deu a vitória. E a palavra do Senhor, a mensagem, pela comunhão da igreja, pela comunhão dos hinos, pela comunhão dos testemunhos, a mensagem não é outra, irmãos. Nós devemos ter o coração preparado em servir o Senhor. Não olhe de onde vem, mas queira sempre agradar o Senhor. Não olhe, os homens pecam, os homens traem, os homens prometem uma coisa e não cumprem, mas o Senhor, em nenhum momento, Ele vai te trair. No tempo certo da tua caminhada, você tendo o coração aberto, nós, tendo o coração aberto, o Senhor trará as bênçãos, e se você perdeu alguma coisa, o Senhor nos restituirá tudo o que foi perdido, meus irmãos. A palavra do Senhor, irmãos, nós sempre falamos isso, que o Senhor manda a palavra e é a comunhão do culto é uma sucessão de acontecimentos em que o Senhor vai abrindo, vai revelando, vai despertando. Conforme o servo de Deus testificou, muitas das vezes nós nos colocamos numa prova em que as pessoas do lado de fora falam, mas não é possível, tem que ser muito burro para entrar nessa confusão, tem que ser incompetência, parece que era bom e ficou ruim. Irmãos, essa sunamita está escrito, ela era uma mulher rica e ela passou necessidade, mas o Senhor restituiu tudo que ela tinha. Irmãos, tem tempos de provação. Teve um dia que eu já contei essa obra aqui, uma maravilha. No ano de 2017 nós estávamos morando em Orlando, nos Estados Unidos. Nós fizemos um propósito, confirmado pelo Senhor, trabalhando com as coisas daqui, na mesma empresa. Tinha um escritório remoto. E teve um dia, irmãos, que eu tinha compromisso para saldar e não tinha de onde tirar. Eu não conseguia pagar aquela conta. Várias contas. Mão de obra, insumos, folha de pagamento dos funcionários. E eu não tinha de onde tirar. Eram 11 horas da manhã, nos Estados Unidos, aqui devia ser umas 2 da tarde. Eu orei ao Senhor e falei, Senhor, não consigo mais. Te peço por misericórdia, aparece na minha vida. Irmãos, eu não sei de onde, a quantia não era baixa. Apareceu um ATED na conta do banco naquele dia, em horário comercial, e saldamos todos os nossos compromissos. Misericórdia pura do Senhor. Irmãos, o conselho da palavra hoje é: continua, você não está perdendo o teu tempo. Coração aberto, dedicação em servir ao Senhor,
O Senhor não tem nada que esteja escondido. O Senhor está enxergando, o Senhor está vendo a tua luta, o Senhor está vendo a nossa dedicação, o Senhor conhece dentro da tua casa, o Senhor conhece o que está dentro de você e o Senhor aprova o nosso compromisso. Confia no teu propósito, confia no teu projeto. Ah, mas estão me chamando de louco. De tanto que eu falo de Deus, de tanto que eu glorifico a Deus, de tanto que eu falo da igreja, fala de Jesus Cristo. Continue falando de Jesus Cristo. O Senhor, assim como foi com a sunamita, será com todos nós que recebemos essa palavra. Recebamos, irmãos, a palavra do Senhor. Ela não ficou confundida, não ficou envergonhada. Deus deu para ela filho. O filho dela não foi uma bênção interrompida, porque ele morreu, mas foi restituída a vida. Ela teve que sair, passou por necessidade, mas Deus restituiu tudo que ela tinha perdido. Esta é a mensagem da palavra. Não tem projeto furado. Tem projeto com as bênçãos do Senhor sobre essa igreja. Recebamos essa palavra, irmãos, e que tudo por nós, o nome de Deus, seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Max, venha agradecer por nós. Glória a Deus. Irmão Max, aos irmãos que estão na internet, tem um grupo de WhatsApp que ele manda mensagens todos os dias, mais de uma vez. Se você tem comunhão, coloca o teu número ou faz contato em particular que vai entrar em um dos grupos do irmão Max. Ele faz isso porque o Senhor despertou ele. Hoje a gente está vestido quase igual, dá para fazer uma dupla, mas não é dupla sertaneja, é dupla de louvor, se for, tá, irmão Max? Só que ele tem muito cabelo com gel e o gel para mim é só na cabeça do meu filho. Fazer, que saudade do tempo que eu usava gel. Venha agradecer o culto, irmãos. Em comunhão, igreja. Agradecemos a Deus por esse culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eterno Deus, Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nos encontramos, ó Pai, na Tua presença de joelhos, Senhor. Em humilde oração de agradecimento agora, ó Pai, pelos hinos, ó Pai eterno, que o Senhor colocou nos músicos, ó Pai eterno, pelos santos testemunhos, ó Pai eterno, Todo-Poderoso, e pelos conselhos sábios, ó Pai, da Sua santa e poderosa palavra, Deus. Graça te damos, ó Pai eterno, pela semana que se findou e na semana que se inicia, ó Pai. Que seja abençoado, ó Pai eterno, que o Senhor possa chegar em todos os lares, ó Senhor Jesus. Que os conselhos dados pelo Teu servo, ó Pai eterno, que as famílias possam se reunir, ó Pai eterno, naquele momento de bênção, seja no momento do almoço, do café da manhã, do jantar, Senhor. Mas esteja presente ali, Senhor. Que todos possam falar sobre Ti, ó Pai, das bênçãos e maravilhas que o Senhor faz, ó Deus. Graça te damos, ó Pai eterno, por todos os ministérios que o Senhor colocou aqui na Tua casa, Senhor. Nosso ancião irmão Rodrigo, que hoje está em missão, ó Pai eterno. Guarda Teu servo, ó Pai eterno, e a Tua família, Senhor. Assim como o nosso irmão Wayne, ó Pai eterno, que o Senhor colocou aqui hoje, ó Pai eterno, para ministrar a Tua santa e poderosa palavra, Deus. Guarde ele e a Tua família, ó Pai, pois bendito és o Teu servo, ó Deus. Graça te damos por tudo, por essa força, ó Pai eterno, só o Seu nome seja hoje e eternamente louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, que abençoe. Glória a Deus. Irmãos, como os irmãos sabem,
Este é o momento que nós temos para fazer as nossas ofertas ao Senhor. O irmão, a irmã que veio preparado, tem um envelope na frente do seu banco. Ofereça o que você sente para o bom andamento dessa obra. Nós louvamos ao Senhor, nós glorificamos, nós oramos, nós ficamos em comunhão e também ofertamos. Também é mandamento da palavra. Se há entre nós, irmãos e irmãs, que precisam ofertar com cartão, crédito ou débito, pode se dirigir à portaria, mas que possamos fazer aquilo que nós fomos despertados por nosso Deus. Está bem assim? Algum irmão ou irmã que vai passar a maquininha? Estão todos em paz? Estão todos prontos para agradecer? Vamos agradecer pelas ofertas? Senhor, te agradecemos pela oferta que tu tem preparado para nós, para a igreja nesta noite. Te agradecemos pelos serviços que foram ministrados todo este final de semana, a qual, Senhor, tudo foi possível pelo amor do fruto desta querida irmandade. Senhor, te abençoa os que ofertaram, os que não puderam ofertar, abençoa grandissimamente da mesma maneira e permita, Senhor, que essa bênção alcance também os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Graças te damos por tudo, não por nós, mas por Jesus Cristo, nosso Senhor, que intercede por nós eternamente. Amém. Glória a Deus. Os irmãos passarão recolhendo. Vamos cantar em agradecimento esse culto, irmãos, o hino 234, 234. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado Criador, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem a lista, irmãos, das
do clamor? Senhor, glória a Deus. Vamos pedir com fé, porque hoje tem bastante gente confiando na oração da igreja. Vamos começar. Irmã Solange, Eliane, Luiz Carlos, Joseline, Neide, Jusilene, Natan, Sebastião, Neide, Ana Felipe, Maria, Antônio, Maria, Alexandre, Niele, Ademir, Josefa, Salomé, Alessandra, André, Antônio, Ana Maria, Joana, Leni, Pati, Carla, Carlos, Otair, Amós, Irene, Márcio, Lucas, Flávia, Ana Márcia, Érica, Josineide, José, Elza, Zênia, Rosângela, Anderson, Lúcia, Elaine, Marcos, Tereza, Jorge, Lúcia, Tiago, Márcio, Débora, Josefa, Clemides, Leca, Fátima, Esther, Terezinha, César, Mário, Alvaci, Odete, Fátima, Josefa, José, Irene, Marlene, Vera, Luiz, Mariane, Maria, Cláudia, Márcia, Fabiana, Mário, Maurício, Josefa, Lúcia, Vanderlei, Sidney, Valdete, Valdomiro, Valdete, Mário, Aparecido, Osvaldo, Francisca, Célio, Ivonilda, Bruno, Mateus, Luiz, Cristina, Jorge, Neuza, Vanusa, Maria, Fabrício, Jéssica, Viviane, Karen, Vinícius, José, Sandra, Daniela, Gislene, Daniel, Maria, Lúzia, Rosa, Fátima, Ruth, Lenira, Vilma, Fátima, Odete, Ana, Cristiane, Rodrigues, Rosa, Leia, Vinícius, Neuza, Carmen, Fátima, Marcos, Lilian, Luzia, Vilma, Dirce, Vinícius, Rosa, Vladimir, Leia, Celso, Enoque, Ezequias, Marcos, Audicélia, João, Ariane, Fátima, Iris, Marlene, Nilton, Clemildes, Rosana, Cauã, Marci, Dinar, Márcia, Carlos, Elza, Divonete, Dirce, Raquel, Márcia, Maria, de Silvânia, José, Luzia, Carlos, Neuza, Jéssica, Gabriel, Ruth, Eunice, Sara, Cida, Dirce, Cida, Fátima, Tereza, Osias, Luzia, Cida, Josefa, Gislaine, Daniel, Maria, Júlio, Cosmo, Maria da Paz, Júlio, Rosa, Giovana, Elian, Eliseber, Márcia, Luísa, Cecília, Bárbara, Eliana, Josineide, Gabriela, Josefa, Ruth, Débora, Marta, Vilma, Eliana, Vânia, Alisson, Valdete, Antônio, Fátima, Luciana, Paulo, Mariângela, Rosa, Márcia, Dolores, Maria, Cleusa, Cosme, Alda, Carlos, Ginaldo, Silvia, Ronaldo, Mercedes, Maria, Avante, Ana, Sueli, Rosa, Antônio, Dora, Odete, Vilma, Pedro, Tatiana, Júnior, Fabiane, Paulina, Neuza, Berenice. Confia. Quem pede, pede porque confia. Não é por costume. Entre nós, irmão ou irmã, que quer apresentar um pedido, Patrick, Nivaldo e Patrick. Irmão Daniel, as irmãs estão em paz. Lindelson, pela sua família. Muito bem. Irmã Mara, a irmã pode vir fazer a oração por nós? Não. Pode encerrar. Que a santa paz de Deus, amados, que a comunhão do seu Santo Espírito, desse culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus.